Não precisa. Boa noite. Meu nome é Thaisa Prado, é um prazer tê-los aqui. Eu sou a Head de Marketing da Apsis Consultoria. A Apsis Consultoria tem 40 anos de mercado. Ela tem no seu DNA a avaliação de negócios, mas hoje assim como um dos nossos principais valores, que é o foco do cliente, nós somos muito mais do que uma avaliadora. Somos uma consultoria muito ampla que oferece aos clientes vários trabalhos, além da avaliação de negócios, além do gerenciamento de ativos. Nós também oferecemos consultoria em governança corporativa, consultoria pericial, M&A e gestão de processos, otimização desses processos e principalmente com um grande foco na redução de custos. Hoje a gente está aqui com o nosso primeiro webinar. É um prazer enorme, como eu já falei no início, e eu queria apresentar a vocês quem vai conduzir aí todo esse trabalho, que é o nosso engenheiro, que já está conosco há alguns anos e é um dos responsáveis da nossa área de gestão de ativos imobilizados, João Chalbelo. Obrigada. Vai lá, João, deixo com você. Obrigado, Thaisa. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Como muito bem colocado aí pela Thaisa, hoje é o nosso primeiro webinar. Então a ideia é falar um pouco sobre a gestão do ativo imobilizado e tentar tirar aquelas principais dúvidas que muitos dos nossos clientes têm. Tá? Então hoje a gente vai passar por 3 fases que eu considero assim, as mais importantes da gestão do ativo imobilizado. A gente vai destrinchar cada uma delas e no final a gente vai consolidar todas essas etapas para de fato fazer todo o processo aí do início ao fim. Tá? Então a nossa agenda ela vai seguir mais ou menos da seguinte forma. Algumas considerações iniciais, que inclusive já foi até falado aqui muito bem pela Thaisa, sobre a Apsis, os nossos valores e como que a gente trabalha, as nossas cartas de serviço. Depois a gente vai falar de fato o que é o ativo imobilizado, como que funciona essa gestão do ativo imobilizado. E aí no nosso ponto 3 é o que eu considero como a primeira etapa e uma das mais importantes para a gestão do ativo imobilizado, que é justamente o inventário e a conciliação físico-contábil. Muita gente até negligencia muito essa parte, mas ela é a alma da gestão de ativo. Então você tendo um inventário, uma conciliação muito bem feita, todo o resto do processo ele acontece naturalmente com perfeição. Então é a primeira etapa e a alma da gestão de ativo imobilizado. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação, vida útil e qual é a relação dela com os processos de manutenção. Vai detalhar um pouco sobre componentização e os seus ganhos financeiros. É muito importante, é um tema que não é abordado em todas as empresas, apesar de ser recomendado pelo nosso CPC 27, que é o Comitê de Processamentos Contábeis. Ele não é muito tratado, ele não é de muito conhecimento das empresas, até de grandes empresas. Então a gente vai tratar um pouquinho disso e vai detalhar até com alguns gráficos os ganhos financeiros que são relevantes aí para as empresas. E no final a gente vai fechar aí com a terceira parte da gestão, que é a parte de outsourcing patrimonial, que já seria depois do processo, a manutenção desse processo de gestão de ativo imobilizado. E no final a gente sempre vai ficar aberto durante todo o webinar o chat ali embaixo para vocês colocarem as dúvidas, etc. E no final a gente vai destinar esse tempinho a responder todas elas e tentar deixar vocês com menos dúvida possível. Beleza? Então vamos começar. Aqui em considerações iniciais a gente tinha colocado um pouquinho sobre a Apsis, mas já foi muito bem colocado aqui no início, então eu já vou pular para a parte que fala da gestão do ativo imobilizado de fato. Então, a importância do ativo imobilizado é o seguinte: existem 4 questões, 4 perguntas, né, que a gente gosta de deixá-las muito bem respondidas quando fala de gestão do ativo imobilizado. A primeira delas é o seguinte: os seus ativos, eles são controlados e além de serem controlados, eles são controlados de maneira componentizada. E aí quando a gente fala de componentizar, segura esse termo que mais na frente a gente vai mostrar algumas planilhas e vai deixar mais claro para vocês entenderem do que a gente está falando. A segunda pergunta é: há um controle eficiente da depreciação por cento de custo? Ou seja, o controle dos seus ativos ele é detalhado o suficiente
para você fazer esse controle de depreciação a nível de centro de custo, ou é um controle simplesmente macro, que é o que muita gente faz, tem um imobilizado analítico bem fechado, com poucas descrições de item, você não sabe onde eles se localizam. A terceira pergunta é, a gestão do ativo ela é integrada entre as áreas, principalmente de contabilidade, manutenção e engenharia? Ou seja, cada área dessa ela está vendo coisas diferentes, ou todo o controle do ativo eles conversam e você consegue balizar isso durante todo o processo. Muitas vezes a gente chega em um cliente e as listas que a gente recebe de imobilizado dessas áreas elas são diferentes. E a própria empresa ela não conversa, elas não se conversam e gera alguns problemas internos. E quando você precisa levar isso através de um laudo para uma auditoria externa, isso começa a aparecer, porque as áreas elas não têm esse controle e não são integrados ali dentro da própria empresa, tá? E por último, os ativos eles estão segurados da maneira correta em relação aos valores justos, ou seja, além do controle que você tem do seu imobilizado, você fez um laudo de avaliação a valor justo para fins de seguro, como que você trabalha isso? Você conhece o real valor do seu patrimônio? Então a gente está falando não só de um controle mais simples numa planilha de Excel, mas a gente está evoluindo isso e destrinchando, cascateando em níveis que são muito importantes para tomadas de decisões, para decisões estratégicas dentro da empresa, ok? E beleza, eu falei sobre tudo isso, mas quais os benefícios de fato de eu perder, de eu desprender tempo fazendo a gestão do ativo imobilizado? O primeiro, é óbvio, você vai ter a melhora do controle do ativo imobilizado, ou seja, você vai saber de fato o que você tem e aonde se localiza aquilo ali que você tem. É muito normal a gente pegar uma lista de imobilizado e, além de não ser claro o que aquela lista está querendo dizer, como eu citei no início, são descrições fechadas, a gente não sabe aonde está. Então, se você quiser um detalhe um pouco maior de determinado item, determinado bem, você não consegue chegar até ele, porque esse controle não é feito regularmente e de forma correta. O segundo benefício é um inventário rápido e assertivo. E aí, quando a gente fala de inventário, seria até mais adequado a gente mencionar reinventário. Ou seja, se eu quiser fazer inventários periódicos, anualmente, por exemplo, na minha empresa, vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque eu já sei onde estão os ativos, eu já tenho esse controle. Eu consigo fazer um match aí entre dois inventários e verificar se entrou ou saiu alguma coisa. Eu tenho esse controle, isso fica muito mais fácil. Tá? O terceiro benefício é o conhecimento real do valor dos ativos. É muito normal, às vezes, você olhar uma lista de imobilizado com bens muito antigos, ainda em operação, mas muito antigos, registrados a valores históricos, e você não tem o conhecimento real de quanto ele vale hoje a valor de mercado. E o último benefício é também o monitoramento das movimentações. Isso é até um ponto crítico na gestão de ativo, porque se você não tem um controle inicial bom, se você não consegue fazer esses inventários periódicos, você não tem esse costume de controlar, então você já vem de um controle ruim, você não faz esse controle periódico, imagine se você começar a fazer movimentações de bem entre locais. Aí eu estou falando entre uma sala ou outra, mas imagine entre unidades. Como que você vai conseguir controlar isso? Então é muito importante você ter essa gestão do ativo imobilizado corretamente, e você consegue abranger aí todos esses benefícios. Ok? E aí a gente vai falar da primeira etapa e que eu considero a alma da gestão do ativo imobilizado, que é o inventário seguido de uma conciliação físico e contábil. Tá? E aí quando a gente fala de inventário e conciliação físico e contábil, eu gosto de demonstrar esse fluxo. Esse fluxo eu estou simulando um trabalho dentro de um cliente. Então como que é feito todo o processo de inventário e conciliação? Como que deveria ser feito? Tá? Primeiro há uma reunião de kickoff, uma reunião de abertura de projeto, onde você vai definir as responsabilidades de cada um, quando vocês vão iniciar, cronogramas de trabalho e etc. E depois ele abre em duas fases paralelas. O primeiro, do lado de cá que vocês estão vendo como inventário, é o inventário propriamente dito. Você vai fazer as definições, tá? Essas definições são muito importantes, principalmente para você identificar o que vai ser considerado ativo ou não para aquela empresa. As empresas tratam o que vai ser ativado de maneira diferente.
Então existem itens que determinada empresa pode considerar como um ativo que outras não consideram. E aí existem regras comuns, normas comuns que falam que eu preciso ativar itens com valor acima de R$ 1.200, que é bastante conhecido no mercado. Tem outras empresas que só vão ativar itens relacionados diretamente ao core business da empresa. Então isso é muito importante, você fazer essa definição para que o inventário ocorra perfeitamente e a conciliação seja da melhor forma possível e bata com a realidade que ele tem na contabilidade. Então a definição do inventário é extremamente importante, tá? Depois é o chapeamento. O chapeamento, o que é? Você de fato ir lá no campo e colar a etiqueta de patrimônio. Então você está colocando uma tagzinha de patrimônio e está identificando aquele bem. Tá? E com isso você vai levantar todas as descrições, tanto do número do patrimônio quanto da descrição daquele item e do local onde ele se encontra, certo? Depois a gente coloca ali como inventário, entrega a finalização do inventário. E aí é muito importante para quem está fazendo isso criar alguns termos de entrega de locais, ou seja, eu fui numa determinada sala que é de responsabilidade de alguém, e aí a gente falou um pouquinho atrás sobre centros de custo, é importante para ajudar nessa segregação de o que pertence a quem, você fazer alguns termos de recebimento assinados pelas pessoas responsáveis pelo local, atestando que aquele local realmente foi feito, todos os itens foram levantados e ela está de acordo com aquele levantamento, beleza? E paralelo a isso, a gente tem uma fase que eu gosto de chamar de diagnóstico contábil. Então, paralelo às definições do inventário, você também recebeu o imobilizado analítico, você recebeu o que está registrado na contabilidade e está analisando e trabalhando os dados. Ou seja, que tipo de informação está ali, as informações estão fechadas, elas estão fechadas por nota fiscal, não, as descrições estão corretas, elas já estão com números de patrimônio ou não, que nível de detalhamento eu tenho. Você já vai fazendo essa análise, olhando possíveis inconsistências contábeis e já vai apresentando e mitigando possíveis erros que você vai ter na fase posterior de conciliação durante o inventário. Então isso é extremamente importante, porque vamos supor que você viaje para um lugar muito distante, faça o inventário, mas você não se atentou a esses problemas. Você não olhou uma base, você não fez esse diagnóstico, você fez o trabalho e voltou para o escritório, voltou para casa. E aí quando você começa a conciliar, aparecem N inconsistências. Bom, você não tem como voltar lá, porque você vai gastar custo, vai ter tempo, então você desprendeu já tudo fazendo aquele trabalho na primeira etapa e você não se atentou a isso, e agora você não tem mais como voltar atrás. Então é muito importante que essas fases vão ocorrendo paralelamente e você consiga desenrolar tudo naturalmente, ok? Depois, feito o inventário, a gente vai para uma etapa chamada cotejamento. Aí a gente faz a primeira etapa da conciliação físico-contábil, que é fazer a relação entre o inventário físico, que é o que eu levantei no campo, propriamente dito, com o que tem registrado na contabilidade, e você faz esse vínculo. A gente vai no próximo slide mostrar um exemplo da conciliação para vocês entenderem melhor, que ainda não está muito familiarizado com esse termo. Depois, há uma apresentação dos resultados. Olha, eu consegui fazer esses vínculos, ou seja, esses itens estão conciliados, ele existe fisicamente e existe na contabilidade, então eles estão conciliados. Esses itens, eles existem na contabilidade, mas não existem no campo, então eles se tornam uma sobra contábil. E um outro grupo de itens, eles existem fisicamente, mas não existem na contabilidade, então eles se tornam uma sobra física. E tem um quarto grupo de itens que a gente costuma chamar de NPI, ou não passível de inventário, que são itens que foram definidos, que não são alvo, não são objeto do inventário, que entrou naquela etapa ali das definições. Então esses itens eles também são segregados, porque eles não vão participar dessa análise que a gente está falando, ok? Depois apresenta esse resultado, o cliente analisa, há uma discussão entre ambas as partes, entre a empresa que fez o inventário e o cliente, e depois começa-se o cotejamento fino. O cotejamento fino é a análise mais minuciosa de cada sobra, ou seja, a própria empresa que conhece as suas unidades, ela vai pegar cada sobra e ela vai procurar em campo para ver se realmente existe ou não, se deixaram passar durante o inventário, e vai fazendo essas análises um pouco mais minuciosas.
Depois de algumas rodadas, a gente tenta mitigar o máximo possível as sobras contábeis dentro aí dos padrões pré-estabelecidos e aceitos por auditoria, e a gente entrega um relatório preliminar, que ele chama de minuta. Tá? Essa minuta é simplesmente um rascunho, né? Um esboço do trabalho, e sendo aprovado você faz a entrega final. E aí esse último item, que é o input de dados e layout de carga, alguns clientes costumam fazer, outros não, que é simplesmente você exporta o layout do seu sistema de patrimônio, a empresa que está realizando o inventário, ela imputa os dados dentro desse layout pré-estabelecido e depois a empresa faz o upload dos dados para alimentar o seu ERP e mantê-lo atualizado. Então é uma etapa importante, principalmente porque existem diversos sistemas no mercado e esses layouts eles são diferentes. Então é importante até a experiência e o know-how de empresas como a Apsys para fazer esse determinado trabalho, até por já conhecer diferentes tipos de layout e conseguir fazer esse trabalho mais fácil, porque ele tem diversas regras aí que variam de sistema para sistema, ok? Então imagine o seguinte, imagine que isso seja um esboço de um inventário físico ali no lado direito do slide e a gente encontrou durante o inventário 2 cadeiras giratórias com braço, um gaveteiro volante com 3 gavetas, um computador Dell e um ar-condicionado LG de 9.000 BTUs. Beleza, isso a gente chegou numa determinada sala, numa sala X dentro da empresa e levantamos esses itens. E na parte esquerda, ali onde está a base contábil, supõe-se que seja o imobilizado analítico do cliente. Então a gente encontrou lá 3 cadeiras giratórias com braço, computadores Dell e um ar-condicionado LG de 9.000 BTUs. Bom, só de olhar eu consigo ver que eu tenho mais itens na base contábil do que na base física. Então isso já aponta uma possível sobra contábil, tá? Só que eu tenho, por exemplo, 3 cadeiras giratórias na base contábil e eu tenho 2 no físico. Se eu fosse começar a conciliação agora, conciliando uma cadeira giratória, qual que eu iria conciliar primeiro, já que eu tenho 2 no físico e 3 no contábil? A gente vai começar da seguinte forma, eu vou pegar uma cadeira giratória no inventário físico e vou conciliá-la com a cadeira giratória com braço. E por que eu coloquei naquela, da terceira linha? Porque ela tem um maior valor contábil, ou seja, o saldo ali, já com aquele bem depreciado, ele é maior. Então isso é muito importante durante a conciliação físico-contábil, é priorizar a conciliação de bens com maior saldo. Porque se eu concilio aquela cadeira com a cadeira de R$0 de saldo contábil, eu vou na frente ter que dar uma baixa uma cadeira que tem um saldo. E isso vai prejudicar o cliente. Então eu sempre priorizo os itens com maior saldo contábil. Então a minha primeira cadeira do físico ela vai para a cadeira com R$100 de saldo. E a minha segunda cadeira do físico, eu obviamente vou com a cadeira com o segundo maior valor contábil, que é o de R$50. Então eu só tinha 2 no físico, conciliei com 2 no contábil. Bom, eu não tenho uma terceira cadeira, então eu não posso fazer nada. Aquela cadeira vai ficar ali, ela vai ser uma sobra contábil, ok? Depois eu concilio da mesma forma. O meu único computador Dell que eu tenho no físico, eu vou conciliar com um computador Dell de maior valor contábil, que é o de 1.200. E aquele outro, obviamente, também vai se tornar uma sobra. E o meu ar-condicionado LG de 9.000 BTUs, eu vou conciliar com o meu único ar-condicionado que eu tenho. Tá? Então esse cenário vai me gerar o seguinte, a minha cadeira giratória com braço, que tinha o saldo 0, ela vai ser uma sobra contábil, assim como o meu computador Dell, também vai ser uma sobra contábil. E eu também tive uma sobra física, que foi aquele gaveteiro volante que eu não tinha na sobra contábil. Beleza, eu tenho esses 2 cenários. E agora, o que eu vou fazer? Qual é o impacto que vai ter na contabilidade daquele cliente? Bom, eu tenho ali uma sobra contábil, certo? Com aqueles 2 itens que eu falei, e isso vai me gerar uma baixa contábil. Ou seja, eu estou mostrando para aquele cliente que esses 2 itens que eles tinham, eles não existem mais fisicamente. Porque eu fui lá, eu fiz o primeiro inventário, eu gerei uma lista, enviei para ele, ele fez aquela análise de sobra, minuciosamente ele fez o cotejamento fino, foi no campo verificar se realmente era uma sobra e de fato era uma sobra. Então ele não existe.
aqueles 2 itens eles não existem e serão uma baixa contábil, ou seja, eu vou precisar tirar isso do meu imobilizado. Beleza, João, e aquele item que foi uma sobra física, aquele item que eu tinha no campo fisicamente, mas eu não tinha na contabilidade? Isso vai virar uma sobra física e, por definição, por padrão de mercado, as sobras físicas elas entram no novo imobilizado, no imobilizado saneado do cliente, mas a gente coloca com um valor imaterial de 1 centavo só para demonstrar o controle daquele ativo, que aquele ativo ele existe fisicamente. E por que a gente faz isso? Desde 2010 não é mais possível fazer essa reavaliação de ativos, né? Eu não posso aumentar o patrimônio do meu cliente. Então, mesmo que eu ache itens no campo que ele não tenha na contabilidade, eu não posso avaliá-los e trazer para dentro do imobilizado, salvo alguns trabalhos específicos, mas nessa questão do inventário e conciliação não é possível fazer isso. Então, ele vira uma adição, a gente coloca com 1 centavo, mas ele vai saber que de fato ele tem aquele item e vai ter o controle dele. Não só de quanto ele está valendo, mas aonde ele se localiza, que isso é muito importante para o cliente, ok? E depois, finalizado essa parte do inventário, a gente entra para a parte de avaliação e vida útil. Ou seja, eu já tenho o controle do meu imobilizado, eu já sei quantos itens eu tenho, quais itens são, onde eles se encontram. E agora, o que eu tenho que fazer? Bom, e aí entra a parte de avaliação. A gente mencionou que um dos benefícios da gestão de ativo imobilizado no início da apresentação era justamente saber quanto que os meus ativos valem a valor justo, né? Então, para que serve essa avaliação? Para que eu preciso fazer isso? Bom, primeiro é justamente para você conhecer o valor dos seus ativos. Isso é muito importante, principalmente para empresas que o imobilizado é muito antigo, existem itens muito antigos. E a gente pode também utilizá-los para diversas finalidades. A primeira é uma avaliação para a PPA, que é a alocação do preço de compra. Então, uma empresa adquiriu a outra, então a gente faz o chamado CPC 15, né, combinação de negócios, e a gente precisa fazer a avaliação dos ativos daquela companhia que foi adquirida a valor justo. Então, além desse inventário, da conciliação, a gente precisa fazer a avaliação a valor justo para conhecer de fato quanto vale aquele patrimônio. Depois é uma avaliação para garantia, por exemplo, garantia bancária. Você precisa fazer a avaliação dos seus ativos, isso é muito importante. Avaliações para diversos IFRS CPCs, como por exemplo o CPC 01, que é o teste de impairment, quando há algum indício de desvalorização ali do valor do seu ativo imobilizado, você precisa realizar uma nova avaliação a valor justo e testar se os valores hoje são de fato o que está registrado na contabilidade ou houve desvalorização do seu valor. Avaliações para seguros, isso é muito importante, principalmente para indústrias, grandes indústrias, elas precisam ter uma avaliação a valor justo para seguro, isso é muito importante. Petroquímicas, por exemplo, é necessário fazer isso constantemente. Avaliações para diversos fins societários, até para tomadas de decisão, decisões estratégicas. É importantíssimo que você faça a avaliação a valor justo dos seus ativos, ok? E quando a gente fala em avaliação, existem algumas metodologias que a gente não vai destrinchar aqui cada metodologia, porque não é o alvo desse webinar, mas existem alguns parâmetros que influenciam na nossa avaliação a valor justo. Tá? O primeiro deles o valor desse equipamento novo a mercado, e depois a gente vai colocar uma depreciação em cima dele, ou então o valor de um item, um bem similar àquele no mercado. Então, por exemplo, se eu tenho uma cadeira de 5 anos atrás, eu consegui uma cotação ou um orçamento daquela cadeira, daquele mesmo modelo, naquela mesma idade, né, data de aquisição. Ou então eu pegar não achei, mas aquela cadeira não existe, eu vou pegar uma similar a valor de novo, vou colocar uma depreciação em cima. Isso é um parâmetro extremamente importante. O outro parâmetro é a vida útil econômica daquele ativo. Isso acontece muito, a gente vai falar no próximo slide de vida útil, mas a vida útil fiscal que utilizam, a taxa de depreciação que utiliza a contabilidade, ela é bem diferente da vida útil econômica, ela é mais agressiva. Então às vezes é importantíssimo fazer de fato a análise de vida útil, a revisão de vidas úteis, para você entender qual é a idade possível daquele ativo e quanto ela ainda há, qual é a idade remanescente daquele ativo. Isso influencia na avaliação. As condições de uso
daquele equipamento, tanto de uso quanto de manutenção, ou seja, ele é uma cadeira que fica dentro do escritório e que não está exposto a nenhum tipo de intempérie, etc. ou não. Ele é um ativo que fica de fato no campo, sofrendo ali algumas ações da natureza e etc. e depreciam muito mais rápido, tá? Tem essa depreciação mais severa. Ou então, apesar disso, eu tenho uma ótima equipe de manutenção que não vai deixar ali o meu bem impecável. Sempre que tiver algum problema, eu já tenho uma equipe disponível. Ou então não, já é uma empresa mais velha, uma indústria mais velha, os processos não são definidos e o ativo fica ali depreciando, eu não tenho ninguém para consertar, eu não faço nenhuma manutenção preventiva, preditiva, eu deixo ali e só vou pensar em um ativo quando de fato aquele ativo estraga e eu vou comprar um novo. Então todas essas condições de uso e manutenção elas influenciam bastante no valor justo daquele ativo. E por último, a idade aparente do ativo. Então a gente tem uma vida útil econômica e a gente pode dar uma idade aparente para o ativo. Por exemplo, eu tenho um ativo que a sua vida útil econômica é de 20 anos. Ele foi adquirido há 10 anos atrás. Então, logicamente, ele já tem 10 anos aí de idade cronológica, ele teria mais 10 anos de vida útil remanescente. Mas, de repente, ele é super bem cuidado, ele tem uma manutenção excelente e ele aparenta ser muito mais novo do que ele é. Ele já teve algum retrofit, já teve alguma ação ali naquele bem, então eu não vou utilizar a idade cronológica de 10 anos. Eu estou vendo que ele tem uma idade aparente de 5 anos, porque ele já sofreu ali algumas alterações. Então eu consigo atribuir essa idade aparente e aí isso precisa muito da expertise de um engenheiro avaliador no campo para analisar aquele ativo balizado em algumas condições técnicas, alguns critérios técnicos, ele atribuir essa idade aparente e conseguir uma melhor vida útil remanescente para aquele ativo. Então todos esses parâmetros eles influenciam na nossa metodologia de avaliação ao valor justo. Tá? E quando a gente fala de revisão de vida útil, a gente utiliza principalmente quando a gente fala de trabalhos de CPC 27. O CPC 27 trata de ativo imobilizado e ele fala muito dessas revisões de vida útil e valor residual. Então eu estou falando muito de nomes aqui de CPCs, para ficarem familiarizados é muito importante acessar o site do CPC e baixar o CPC na íntegra para dar uma olhada, que tem diversas informações importantes. É um texto um pouco grande, um pouco denso, mas para todos que trabalham na área é muito interessante conhecer a fundo o CPC, porque ele que vai balizar a grande parte dos trabalhos, ok? Então, para a vida útil vai interessar muito isso que a gente acabou de falar, o uso esperado do ativo, que é avaliado com base na capacidade, na produção física, né, esperada daquele ativo, o desgaste físico normal esperado, que depende de vários fatores operacionais, como a gente já acabou de falar. Um terceiro ponto muito importante é a obsolescência técnica. Então, às vezes o ativo está bem conservado, ele funciona direito, mas ele já está defasado, ele já saiu de linha, você não consegue mais manutenção, não consegue repor aquele ativo por um similar, ele simplesmente já está obsoleto. Então isso influencia também na revisão de vidas úteis daquele ativo. E alguns limites legais, por exemplo, datas de término de contratos, de arrendamento, de concessão e etc. Isso também influencia em diferentes vidas úteis. Existe, por exemplo, hoje uma nova norma da ANTAC que muita gente tem feito, tem que se adequar a esse tipo de trabalho, e eles utilizam vidas úteis econômicas específicas para essa nova norma da ANTAC. Então é muito importante ficar atento a esses detalhes para que o seu trabalho no final ele seja assertivo, né? Um laudo seja bem feito e que, mais além do que bem feito, mas que ele sirva de fato para que o cliente ali atinja o seu objetivo final, né? Que ele consiga atingir o objetivo esperado dentro de todos os padrões legais e de qualidade, ok? E agora vamos falar um pouquinho de componentização. Então imagine que eu falei da primeira etapa, que é o inventário e a conciliação físico-contábil, que para mim é a alma do negócio e é a primeira etapa da gestão de ativos. A gente tem a segunda etapa, que seria a avaliação a valor justo e a revisão de vidas úteis, e eu considero a componentização uma subetapa
da etapa de avaliação e revisão de vidas úteis. É extremamente importante porque é pouco tratado isso, tá? Não é normal você ver algumas até grandes empresas, elas trabalharem o ativo de forma componentizada como deveria ser. Tentam ficar um controle um pouco mais macro, mas a gente vai colocar alguns exemplos aqui que vai mostrar como é importante fazer esse inventário, fazer esse controle de ativo de forma componentizada, como é importante para a companhia ela fazer de forma componentizada. Tá? Então imagine o seguinte, imagine aqui nesse slide que a gente tem um sistema, aqui é um sistema SIP, né, Clean in Place de uma indústria, por exemplo. Aqui a gente tem só um fluxograma do processo, né, mostrando alguns tanques. Então a gente tem ali o TQ1, TQ2, TQ3 e TQ4, que são aqueles 4 tanques que estão sendo expostos ali em cima no canto direito. Tá? E a gente vê um monte de outros nomes, né? Para quem não está familiarizado aí com esse desenho, a gente tem um fluxogramazinho dos tanques e dos instrumentos e outros equipamentos que compõem aquele sistema, ok? Então, olhando assim, só de olhar esses quadradinhos aí com um monte de nome, já nos dá a ideia de que tem diversos ativos, né? Que tem diversos bens ali envolvidos naquele sistema, é um sistema grande, tá vendo? Dá a ideia de que, tem vários ativos ali. E como que ele é normalmente tratado de forma componentizada, né? Se eu fosse tratar esse ativo hoje de forma componentizada, eu tenho ali o sistema Clean in Place, eu tenho o SIP-1, eu tenho o TQ1, que é o tanque, e no terceiro nível eu tenho todos os equipamentos que estão dentro do tanque e por consequência estão dentro do sistema SIP. Tá? A gente vê, por exemplo, válvulas pneumáticas, medidor de pressão, medidor de nível analógico, medidor de temperatura. Então imagine que a gente tem um sistema maior, macro, que é o nosso sistema SIP. Ele é dividido em 4 tanques, ok? É o segundo nível aí desse sistema. E depois cada tanque é dividido em mais 5 ativos, certo? Então a gente vê que está de uma forma componentizada. Eu consigo entender esse esquema, eu consigo olhar, de fato, ver qual item pertence ao que, ok? Mas como que isso está demonstrado ali no imobilizado analítico das companhias, tá? Ele está, eu vou só passar um para depois voltar aqui, ele está demonstrado dessa forma. Sistema Clean in Place, valor de aquisição R$ 382.198,38. Assim que fica demonstrado na maioria dos imobilizados analíticos dos clientes. Eles ficam consolidados em um item só, como se fosse um sistema só completo. E isso é natural, porque às vezes você vai no campo, é o que eu mencionei no início que é muito importante. As áreas de engenharia, manutenção, contabilidade, elas muitas vezes não se conversam. Então, às vezes a engenharia ela entende de uma forma, mas a contabilidade precisa visualizar de outra. E isso é muito importante. Então, para a engenharia, às vezes no campo ou para manutenção, você pergunta durante o inventário o que é aquilo? Ah, é o sistema SIP. Ok, mas e aquele item, aquele item? Não, é o sistema SIP. Pode colocar uma etiqueta só, isso aqui é um sistema. A gente compra tudo junto. Isso é uma das coisas que você vai mais ouvir durante o inventário, principalmente numa indústria. A gente compra tudo junto. Então, os sistemas em indústrias, que já até os sistemas são um padrão, né? Você vende aquele sistema pronto para diversos locais. Então, por eles comprarem tudo junto, eles entendem que é um ativo só. E aí você vê que ele está lá fechado, custa quase 400 mil. Só que a gente consegue detalhar isso de forma melhor, porque a gente sabe quais itens que tem e a gente consegue visualizar isso. Se a gente não conseguir visualizar no próprio campo, a gente tem PNIDs, né, fluxogramas que vão nos auxiliar durante esse processo. Então, tudo isso aqui para mim são ativos. A contabilidade poderia ver todos aqueles itens como ativos, desde o tanque até aquele último nível da cadeia que é uma válvula pneumática. E isso é muito importante. Eu paro de ver assim e eu começo a ver assim. E olha que interessante, o mais legal não é nem a questão do valor destrinchado e os itens destrinchados, que isso já vai facilitar muito, mas a vida útil ali do sistema SIP, que está 10 anos, eu ia depreciar ela completa, todo o sistema em 10 anos.
Só que cada ativo ele tem a sua própria vida útil e elas são diferentes, ok? Então eu consigo segregar e eu consigo fazer uma análise muito mais criteriosa, muito mais minuciosa. Olha só que legal, agora eu tenho ativos que variam de vidas úteis desde 5 anos a 25 anos. Tá? Então eu consigo fazer essa análise segregada, isso é extremamente importante. E o CPC 27, ele fala que os ativos relevantes, eles devem, né, ser quebrados em seus componentes, suas partes principais. Ok? Então é muito interessante a gente ver, além do valor, trabalhar as vidas úteis de forma separada. Então aqui, olhando esse gráfico, a gente pode comparar o gráfico ali laranja de valor contábil com o valor societário, que o valor contábil ele deprecia de forma bem mais severa, porque a gente estava trabalhando com 10 anos. Aqui a gente está recebendo uma perguntinha, eu vou só deixá-la para o final, que a gente já está quase acabando, e a gente responde tudo no final, ok? Mas todas vão ser respondidas. Só para a gente voltar aqui, eu tenho um valor contábil depreciando em 10 anos, de uma forma muito mais severa, só que olha o meu valor societário ali depreciando, baseado nas vidas úteis segregadas de cada ativo. Então isso dá um impacto relevante aí para a companhia, ok? Então se a gente pegar ali e ampliar num determinado ponto, tá vendo? Para cada instante do tempo o valor societário é maior do que o valor contábil, você está depreciando ele de forma mais suave, ok? Então colocando ali para 5 anos de depreciação, a gente vê que o valor residual econômico se aproxima de R$250 mil, enquanto o valor contábil não chega a 200. E essa curva ela vai sendo cada vez mais severa ali ao passar dos anos. Ok? Então, essa imagem é só para ilustrar que a análise componentizada ela é muito mais clara do que essa análise puramente contábil fechada, mais macro. Ok? Então, fica a resolução, a gente botou uma imagem ali pixelada e uma com uma resolução um pouco melhor, justamente para ilustrar que é mais fácil de você visualizar, você consegue visualizar melhor. Ok? E além disso, você consegue também ter maior precisão no que você precisa fazer manutenção, por exemplo. Imagine, eu quero substituir só aquela válvula, então eu sei a vida útil dela, quanto que ela está depreciada, se eu substituir, eu sei exatamente em qual item que eu estou mexendo. E eu não fico jogando isso para dentro do imobilizado, esses complementos, essas manutenções, e eu fico com o meu sistema lá completo. Eu consigo ir direto ao ponto, eu consigo analisar isso melhor. E, além do que, você abrindo dessa forma, você consegue fazer com que a engenharia também converse com a manutenção e converse com a contabilidade. Porque aí vocês vão ter abertura de fato por ativos que estão ali no campo e vocês conseguem entender muito mais fácil o processo. Tá? Então, a gente colocou uma notinha ali que é retirado, né, extraído do CPC 27, que ele fala que cada componente de um item imobilizado com custo significativo, tá? Então eu não vou sair componentizando o que eu quiser. São bens com custo significativo. Então se eu tenho um ativo de R$400 mil, ele tem um custo significativo para o meu imobilizado e eu vou componentizá-lo, ok? Então o custo significativo em relação ao custo total do item deve ser depreciado separadamente, beleza? Então quais são os benefícios de fazer a componentização? Primeiro é a aderência, né, aos preceitos CPCs. Então o CPC 27 ele nos diz que é necessário fazer isso. O segundo é o controle dos ativos, né, melhorando principalmente a questão de manutenção, foi o que eu acabei de falar. Terceiro ponto é a facilidade e economia nas revisões de vidas úteis, que você vai ter a análise ali separada e bem bonitinha ali por ativo, por bem. E a melhor gestão de sobressalentes também, porque você vai analisar os itens segregados, você não vai ver mais linhas fechadas que você não sabe nem o que está ali dentro. Tá? Então a gente fechando aí um ciclo do processo inicial da gestão do ativo imobilizado. E por que eu vou fechar o ciclo aqui se eu não falei da terceira etapa, né, que eu disse que para mim o ativo imobilizado, a gestão do ativo ele se desmembra basicamente em 3 etapas. Porque a terceira etapa ela é posterior a um primeiro trabalho de inventário, ela consiste na manutenção daquela gestão. Então, com essas 2 primeiras etapas, a gente consegue fechar um ciclo,
que ele consiste na abertura de um projeto, nos critérios de ativação que a gente falou lá no início, de definir o que vai ser ativado ou não, a criação aí de uma base, análise de criticidade, tá, de redução de custo, como é que vai ser feito, cronogramas e etc. Eu vou ter controle sobre a minha depreciação e gestão de custos, eu vou conseguir dar suporte melhor para minhas movimentações de ativo no futuro, tá? E eu vou conseguir também gerar ordens de manutenção mais assertivas, porque eu vou saber qual e bem ali eu preciso fazer algum tipo de intervenção, porque agora eu tenho itens abertos e não mais um sistema fechado, ok? E por fim, isso tudo ele vai entrar ali numa necessidade de investimento ou não por parte da companhia, tá? E aí, fechando esse ciclo, a gente vai para o pós, né, para a manutenção da gestão desse ativo. Então é extremamente importante, como em qualquer coisa, né, o monitoramento e controle, isso é até, se você falar sobre as fases, né, de gerenciamento de um projeto, abrir um ciclo de vida de um projeto, a manutenção, né, o monitoramento e controle, o acompanhamento desse projeto, desse processo, sei lá, da gestão que você esteja fazendo, ele acontece durante todo o período do ciclo de vida, né, do início até o encerramento. Então a manutenção da gestão de ativos é extremamente importante, ok? Então aí que entra um serviço de outsourcing patrimonial, que inclusive a Apps tem uma vasta experiência nesse serviço. Então quais são os benefícios, né, de fazer essa manutenção, de investir nesse trabalho posterior? Primeiro é a gestão de novas aquisições, baixas e movimentações. Você consegue ter um controle muito melhor do que você precisa substituir, do que você vai dar baixa, do que saiu, do que entrou, ok? Controle das notas fiscais, garantindo a componentização correta e a alocação do bem devido à conta contábil. A gente já está falando aqui agora de um controle muito detalhado, então você tem liberdade, você tem autonomia ali e transparência para realizar qualquer tipo de análise, movimentação e uma consequente decisão estratégica melhor, tá? Inventários físicos esporádicos, como a gente falou lá no início do reinventário, tá? Se você já tem tudo detalhado e você mantém essa gestão, você consegue fazer inventários periódicos com muito mais facilidade, com uma enorme redução de custo, tá? Se você deixa para fazer depois de 4, 5 anos e você não tem uma manutenção, você vai praticamente fazer um inventário do zero, porque nada que está registrado ali ele já está refletindo no que está no campo. E elaboração de laudos e relatórios pertinentes, então você tem o controle, qualquer informação ou decisão, como a gente vem falando aqui, tudo se transforma, né? Tudo resulta em decisões estratégicas no final das contas. Então você consegue tomar decisões muito melhores, muito mais assertivas e muito mais rápido, porque você já tem aquele controle, você não precisa mobilizar muita coisa para fazer outro controle, você já está fazendo a manutenção ali constantemente. Tá? E uma das soluções possíveis que a gente sempre gosta de mostrar por exemplo, falar do RFID, que hoje tem sido muito utilizado, aí a gente entende como o futuro da gestão de ativos, né, que já são aquelas tagzinhas com um dispositivo de radiofrequência, onde a gente consegue coletar de forma automática as informações através de equipamentos, né, coletores específicos. Então a gente consegue montar diversos modelos, aí, principalmente para empresas que possuem muitos produtos na rua rodando, tem muita movimentação em estoque, a gente consegue montar aquelas estruturas e depois de ter feito o inventário com todas as tags já de RFID durante o inventário, só pelo fato do item, do bem, né, passar ou não para aquela estrutura montada que vocês podem ver tanto na figura A quanto na figura B, isso já está comunicando automaticamente com o sistema em nuvem, então você consegue verificar as movimentações ali dos seus ativos, isso é muito importante. Imagine, em tempo real, você está movimentando um ativo, você já tem essa resposta para você na nuvem, você não precisa fazer um novo inventário, abrir um novo projeto e fazer procedimentos ali com papel de movimentação, você já tem isso de forma automática. E o mais legal é que há um tempo atrás, até pouco tempo atrás, muita gente tinha receio de fazer um trabalho com RFID, até por conta do preço das tags, né? E a gente hoje já tem valores muito mais acessíveis, quase o preço de uma etiqueta normal, se você comprar em grande quantidade, e você consegue, já fica mais viável você realizar o próprio inventário já com uma tag de RFID
Até como uma prevenção, eu não preciso colocar e já montar um sistema. Mas por que eu vou fazer com uma tag antiga se eu já posso colocar uma tag RFID? Eu não preciso fazer um outro inventário depois. Então ele já começa a ser uma solução possível aí para a gestão de ativos, ok? Então a gente falou sobre a primeira etapa, né, os benefícios da gestão de ativo, a primeira etapa que é a alma do negócio, que é o inventário, tem que focar bastante, tem que ter muita atenção nisso. A gente falou sobre a segunda etapa, que é a avaliação a valor justo e revisão de vidas úteis dos ativos, que também é de extrema importância e tem que ser revisitada anualmente, é um tempo excelente para você revisitar esses conceitos. Falamos de componentização, tá? Que é um sub-item ali da parte de avaliação e revisão de vidas úteis. Falamos também sobre essa parte da manutenção, o quão é importante a empresa ter um processo de manutenção. Não adianta nada a gente fazer o inventário e ir embora e acabar o controle. Tá? É necessário implementar padrões, processos, etc. para a manutenção dessa gestão. Cada item que entrar, eu já vou colocar uma tag, eu já vou registrar, eu vou colocar uma movimentação, eu vou adicionar no sistema, eu já vou manter isso totalmente atualizado para na próxima análise de sobra que eu fizer não gerar muitas perdas aí de patrimônio para a empresa. Ok? Então vamos abrir agora para as dúvidas. Eu vou olhar aqui a primeira dúvida. Da Karine Nascimento. Ela falou, no caso de órgãos públicos, o contábil não tem claro item a item, só no sistema de controle patrimonial. Ou seja, uma conciliação é muito difícil. E fosse fazer um inventário para ter uma linha de corte, seria praticamente um trabalho do zero. Neste caso, eu poderia reavaliar todos os bens encontrados? Então, cara, isso é até uma pergunta que gera muita discussão em auditorias. A primeira etapa, na verdade, é entender se realmente você não consegue rastrear aquele imobilizado de alguma forma. É um trabalho um pouco mais complexo, mas seria um trabalho, por exemplo, que aí varia do escopo que você está colocando, né, que vasculhar notas fiscais, por exemplo, de compra. Então, se ele não tem um imobilizado analítico aberto ali e de fácil acesso, você rastrear isso através de notas fiscais de compra e tentar compor um imobilizado para fazer uma conciliação. Isso é uma alternativa até bem trabalhosa e bem complexa. E uma outra solução, que aí é uma coisa que, na minha opinião, já deveria ser levada para uma auditoria que vai auditar um possível laudo, né? E entrar num consenso, que é ratear, né? Pegar a avaliação, o seu inventário, na verdade, físico que você fez, pegar aquele saldo contábil que você tem e fazer um rateio naqueles itens. Mas isso aí, teoricamente, não é muito recomendado se fazer uma coisa, a se conversar com a auditoria, ou então tentar, ela pode falar, não, eu quero que você monte aquele imobilizado completo, você precisa dar ter alguma forma, algum controle de recompor essa lista para fazer uma conciliação. Tá? Para fazer a reavaliação de ativos, existe um conceito chamado Limit Cost, que é o custo atribuído, que em alguns casos você pode fazer a reavaliação de ativos, só que ele entraria em uma linha específica do balanço, tá, da companhia. Então, é uma coisa que deve ser avaliada aí com um pouco de cuidado e levada a um nível acima da auditoria que está trabalhando aquele laudo para vocês tentarem chegar numa melhor solução. Mas a mais adequada é, de alguma forma, tentar recompor esse imobilizado através de documentos físicos mesmo de compra daqueles itens ao longo do tempo. Eu sei que para órgão público é bem difícil, mas é a melhor solução a se fazer. Tá? Outra pergunta, para que tipo de empresa a Apps oferece o outsourcing patrimonial? Como falou, é bem indicado para empresas de logística ou empresas que têm itens aí na rua, mas a gente tem um grande trabalho hoje para Cielo, de controle de todas as maquininhas, né, da Cielo. A gente faz um trabalho muito grande de outsourcing patrimonial e também, assim, para tipo de empresa, para setor, segmento, para qualquer um que queira fazer esse controle. Mas hoje a gente tem um case muito legal com a Cielo, que é controlar essas milhares e milhares e milhares de maquininhas
e a gente tem uma equipe específica para isso que fica fazendo essa gestão do ativo e de outsourcing patrimonial. Tá? Mais alguma pergunta? Ok. Essa já foi. Essa já foi, né? Tinha uma pergunta que falaram no início, eu recebi no e-mail, acho que eu já até falei durante a apresentação, mas era sobre a obrigatoriedade de fazer a componentização. Chegou no e-mail para a gente um pouco antes do webinar, e o que a gente tem a dizer é o seguinte: não é, o CPC recomenda, tá? E é muito importante que você faça. Determinadas auditorias elas vão cobrar que isso esteja de forma componentizada, até para análise de sobras, etc., elas sejam mais adequadas, mais assertivas. Então é de suma importância que você faça a componentização, mas tem aquele detalhe, né? São para ativos um pouco mais relevantes. Então, se o seu imobilizado é composto por ativos de menor relevância, como por exemplo móveis, utensílios, equipamentos de informática, você não vai precisar fazer a componentização. Então ela é mais indicada, principalmente ela é recomendada para segmentos industriais que possuem grandes sistemas, e aí sim é interessante enxergar de forma mais segregada e não o ativo macro ali numa linha só como um sistema completo. Ok? Mais alguma? Não? Beleza, pessoal, então vamos encerrando por aqui o nosso webinar. Espero que vocês tenham gostado, que tenham esclarecido bastante as dúvidas de vocês. A gente tentou mostrar um pouco de cada parte, né, desse processo. É muito importante que a gestão de ativos ela seja feita, tá? Ela seja realizada por todas as empresas de qualquer área ou segmento. É muito importante que essa gestão seja feita, ok? E se vocês tiverem qualquer dúvida posterior, pode mandar no meu e-mail, que é joão.choubet, xaubet@apsis.com.br, que a gente vai ter aí um enorme prazer de respondê-los, ok? Obrigado e boa noite.